Apocalipse capítulo 3, nós vamos ler o versículo do 14 ao 22, para que possamos ler toda a perícope do texto, mas a nossa reflexão ela se fixará em alguns desses versículos, mais propriamente no versículo de número 20. Palavra de Deus, Apocalipse, capítulo 3, verso 14 e diante, diz o seguinte: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera se fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizeis: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, o colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele, ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito às igrejas. Amém? Deus aplique em nossos corações a sua palavra nessa noite. Amém. Hoje estreio caneca nova. Esses irmãos ainda continuam ganhando aniversário. Ainda que tem gente, continua hoje ganhando presente de aniversário, quase que não sai. Recebi uma visita hoje em casa, era presente. Recebi antes do gabinete uma visita, era presente. Enquanto for assim, você pode fazer também, viu, irmãos? Deixa Deus te usar. Mas voltando à palavra de Deus, o tema da nossa reflexão, irmãos, Ele está à porta. Jesus está à porta, irmãos. O texto lido, irmãos, texto que certamente em algum momento você talvez já ouviu uma reflexão voltada para alcançar o coração daquele que ainda se mostra muito duro a pregação do Evangelho. Aquele que está, segundo os nossos próprios olhos, os olhos humanos, longe da vontade, ou longe da igreja, longe do Evangelho, ou até mesmo longe da prática religiosa. É muito comum que esse texto, que essa parte desse texto, que é um texto que está no texto do livro de Apocalipse, revelação dada a João em visão por Deus, e que escreveu a 7 igrejas, revelando entre tantas coisas de que o Senhor conhece a cada uma das igrejas que a Ele pertence, amém, irmãos? Cada uma, suas falhas, suas limitações, sua soberba, suas virtudes. Laodiceia é a última das cartas recebidas. Laodiceia é a última do qual o texto de Apocalipse vai mencionar, é revelado. E diz de que essa era uma igreja muito rica. E é interessante perceber algo aqui, para que de fato faça sentido claro para nós já no início. Esse texto, embora sendo usado, e pode, e não há nenhum erro nisso, para oferecer àquele que não conhece Jesus a possibilidade de abrir seu coração, essa é uma carta escrita para os crentes. Laodiceia era uma igreja. Essa é uma palavra dirigida, irmãos, a uma igreja doente, a uma igreja complacente, uma igreja autossuficiente, ou que se achava autossuficiente, e que vivia, aos meus olhos, uma crise de identidade. E que crise é essa, pastor?
O texto diz que nós vemos e que o Senhor conhece as suas obras, e logo lá no versículo 14 diz que nem és, no versículo 15, que nem és frio, nem quente. Crise de identidade. Nem és pentecostal, nem és tradicional. Nem és fervoroso, nem és reformado. Não és coisa alguma. Eu não sei exatamente o que você é. Vocês acham que são autossuficientes, vocês acham que são ricos, que o texto diz isso a partir do verso 17, estou rico e abastado. Quem é quente, cura. Quem é frio, refresca. Mas quem é morno, segundo o texto bíblico, só apenas traz a sensação, a ânsia de vômito, e o texto diz, olha, porque nem és quente nem frio, há uma consequência sobre isso. Eu estou a ponto de vomitar. Vocês não me descem. Incomoda. O jeito de vocês ser igreja me incomoda. Vocês são minha igreja. Por isso eu estou aqui à porta. Mas é estranho perceber que Jesus está do lado de fora, irmão. É possível que na noite de hoje, por esse mundo afora, onde a igreja se reúne publicamente, escondido às vezes em alguns países, em buracos, cavernas, sítios, chácaras, é possível que nas celebrações de um dia como hoje, o Senhor da igreja esteja literalmente lá fora. Esteja literalmente fora da celebração. Essa igreja, irmãos, do qual foi direcionada esse texto bíblico, ficava, segundo os estudiosos, ali em um triângulo de 3 cidades, Herápolis, Colossos, e ali entre um e outro, Laodiceia. Essa igreja não se tem muita informação sobre ela em outros livros, a não ser em Colossenses, quando o texto do 13, o 15 e 16 a cita, mais precisamente o 16, o 15 e 16, dizendo, saudai os irmãos que estão em Laodiceia e em Nífia, e a igreja que está na sua casa. E quanto a essa epístola tiver sido lida entre vós, fazer que também que seja lida na igreja dos Laodicenses, e que veio de Laodiceia, e lede a vós também. Mas não se tem muita informação sobre a relevância, a atuação. O que se tem é uma revelação da parte de Deus, em visão, do qual João registra, de que nós estamos aqui diante de uma igreja, e eu assim digo, doente. Hernandes Dias Lopes, um dos seus comentários, e falando sobre essa igreja, trazendo informações culturais, que nos fazem mergulhar e entender, porque é que, por exemplo, foi dito que eles eram ricos, mas eles deveriam procurar o ouro de Jesus. Eles se gabavam, eles eram vestidos, bem vestidos, mas deveriam buscar vestir a roupa branca. Eles deveriam, inclusive, buscar o colírio para ungir os olhos do Senhor. Havia, nesse contexto, pelo menos, segundo as informações, 5 cidades ou mais com esse nome. Mas o que é que diferenciava ela das outras, e que se sabia ser exatamente para a igreja de Laodiceia que o Senhor estava escrevendo? Hoje, Laodiceia, irmãos, era a Ásia Menor, hoje ela está ali no que hoje é a Turquia. Há um verdadeiro turismo, inclusive, posso dizer assim, religioso, para se ver ali os escombros daquilo que foram essas igrejas, para se conhecer melhor. E Hernandes Dias Lopes, ele situa algumas informações importantes. Primeiro, ele diz que Laodiceia era um centro bancário e financeiro. Era uma das cidades mais ricas do mundo. Lugar de muitos milionários. Então faz todo sentido quando o texto 17 diz, olha, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Eles se gabavam por ser esse centro financeiro.
foi devastada por um terremoto e reconstruída sem a ajuda do imperador. Os habitantes eram muito orgulhosos da sua riqueza. A cidade ou a igreja era tão rica, que não sentia necessidade de Deus. Não sentia necessidade, mesmo sendo essa igreja, sendo uma igreja, não tinha essa necessidade. Laodiceia também era um centro industrial, irmãos, de tecido. Produzia uma lã especial famosa no mundo inteiro. E era muito orgulhosa também pela sua boa roupa que produzia. Isso lhe permitia a eles uma aparência melhor. E que na verdade não correspondia à essência do seu coração. Laodiceia era o centro médico de referência, especialmente no que diz respeito aos olhos. Eu até coloquei aqui a palavra oftalmologista, saiu. Mas os olhos você já entendeu, e eu não vou repetir a outra. Famosa, fabricava ali literalmente remédios, vamos dizer assim, que serviam literalmente para os olhos, também para os ouvidos dos especialistas, algo que era precioso, algo que era valioso. Laodiceia também era um centro de águas, irmãos. A região formada por essas 3 cidades que eu citei, Colosso, Herápolis e Laodiceia, ali permitia que em Colossos ficavam as fontes de águas frias, em Herápolis havia fontes de água quente, e no seu percurso entre um e outro ali do Planalto, estava ali Laodiceia. Isso tornava a sua água uma água morna. Tanto as águas quentes de Hierápolis como as águas frias de Colossos é quem abasteciam. E essas águas eram consideradas terapêuticas, mas os estudiosos dizem que era uma água que inclusive não dava muito para se beber. Mas essa era uma igreja que dizia que era rica, abastada, que não precisava de coisa nenhuma. A sensação que eu tenho, irmãos, é que estamos diante de um tempo onde o sentimento, a característica dessa igreja está cada vez mais presente. Parece que a igreja do Senhor, o povo de Deus, o crente, o servo, o discípulo, como você me escuta sempre aqui dizer, parece que estamos dizendo que não precisamos de coisa alguma, especialmente os abastados financeiramente. Há uma pesquisa que diz, inclusive, de que são as pessoas da classe mais baixa que procuram o Evangelho, que cada vez mais adentram pelas portas das igrejas. Se isso não fosse por causa das promessas que são feitas, do que o Evangelho traz riqueza, prosperidade, se seria muito bom, e reconheço que o Evangelho também traz, mas a principal riqueza do Evangelho não é apenas material ou materiais. E não é difícil para nós hoje, irmãos, fazermos um exercício e percebermos quanto que o texto sagrado continua falando às igrejas que seu nome não é Laodiceia, não estão na Turquia, não estão na Ásia Menor, mas talvez estão no Brasil, no nosso estado, quem sabe da nossa cidade, e que o Senhor nos livre no nosso bairro, quem sabe seja nossa. Estamos aqui, irmãos, diante de uma igreja que, diferente das outras 6 cartas, você pode depois fazer esse exercício semanal, não teve elogio algum. Todas as outras 6, o Senhor apresentava-se, dizia que conhecia, revelava as suas virtudes e depois corrigia as suas falhas. Sobre Laodiceia, não cabe elogio. Laodiceia, talvez, que penso eu, representa aquela igreja que realmente está longe, mas muito longe daquilo que Deus espera, daquilo que o Senhor da igreja espera da sua igreja. A boa notícia é que mesmo assim Jesus está à porta, amém? Porque o Senhor Jesus não desiste da sua igreja, amém, irmãos? Mesmo essa igreja que deixa ele do lado de fora,
mesmo essa igreja que se adora homens, mesmo essa igreja sendo aquela igreja que nós estudamos domingo passado, que abriu mão dos pilares, só a fé, só a graça, só as escrituras, só a Cristo, glória só a Deus. Mesmo assim, eu creio que Ele continua à porta. Essa é a declaração, irmãos, do verso 20, que diz que eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Precisa chamar a nossa atenção. Estamos diante de uma declaração que pode ser vista de dois pontos de vista, pelo menos, mas com o mesmo final. Jesus está perto e deseja entrar. Deseja fazer parte das nossas celebrações, das nossas reuniões, das nossas festividades, da nossa ação social, dos nossos encontros. Ele está perto e deseja entrar porque a igreja é dele. E ele não vai abrir mão. Ainda que aqui, num púlpito como esse, ou de qualquer outra forma, mais moderna ou mesmo moderno, estejam gente sem nenhum temor a Deus. Ainda que a igreja esteja sendo usada por alguns para trazer a glória para si, para buscar enriquecimento ilícito, desonesto, humanamente falando e espiritualmente nem se discute. Ainda diante dessas mazelas da igreja, que muitas vezes olha para o mundo não com olhar de misericórdia, mas olha com o mundo com olhar de julgar. De uma igreja que se reveste muitas vezes de um caráter de fariseu, e que ora dizendo, graças te dou, Senhor, porque não sou como aquele publicano. Mesmo assim, Jesus está à porta e deseja entrar porque a igreja é dele, amém, irmãos? Esse é um ponto de vista. Mas o outro ponto de vista é que eu e você não podemos deixar de enxergar é que Jesus está lá fora. Queira o Senhor que Ele esteja aqui dentro nessa noite, amém, irmãos? No nome de Jesus. Que Ele esteja não apenas aqui dentro, mas que Ele esteja aqui dentro, amém, irmãos? Dentro de nós. Queira o Senhor que os nossos louvores, as nossas orações, as nossas ofertas, a nossa cantina, a nossa equipe de serviço, o nosso digitar, o nosso boa noite, o nosso cantar, o nosso fazer toda e qualquer coisa, de fato seja uma oferta a Ele como Senhor da igreja, porque Ele está em nós, amém, irmãos? Mas o texto de Apocalipse revela de que Jesus está perto. E se Ele bate é porque Ele deseja entrar. Mas se Ele bate é porque Ele está lá fora. E se Ele está lá fora tem alguma coisa errada. Se Ele é o Senhor da igreja e Ele não está ocupando o lugar que é dele, tem alguém fazendo esse papel. E se tem alguém fazendo esse papel com Jesus fora, aquilo que a gente acha que é a igreja, que a gente acha que está pregando o evangelho, seguindo o evangelho e que estará na eternidade, não é. Por isso, muito cuidado com a frase, é melhor uma igreja do que um bar, pastor. Ah, pastor, o senhor está defendendo a ideia de bar? Não. A ideia é que nem tenha um bar e nem tenha igreja que não presta, irmão. Porque nem toda igreja leva à eternidade, irmão. E como povo que nós somos de origem protestante, como estudamos domingo, a igreja não pode, nós não podemos perder de vista, com 20 anos que estamos celebrando, durante todo esse ano, que Jesus não pode estar lá fora. Quem tem que estar lá fora é o introdutor. Jesus tem que estar aqui dentro, amém, irmãos? É, aqui dentro. E se Jesus está aqui dentro, eu abro o sorriso. Olha, se Jesus está aqui dentro mesmo, eu canto. Se Jesus está aqui dentro mesmo, eu confesso o meu pecado antes de participar da ceia. Se Ele é o Senhor da igreja que eu faço parte, eu abro a porta para Ele todos os dias da minha vida.
Sabe, irmãos, é possível um dia abrir a porta, ter aberto a porta, mas um dia ter fechado. Laodiceia nos ensina isso. É a igreja de Cristo. De alguma forma o evangelho foi pregado, de alguma forma as pessoas foram alcançadas, mas pelas circunstâncias que não se tem muita informação, essa igreja se perdeu do caminho, saiu do trilho, passou a ser autossuficiente, passou a se achar ela própria maior do que o próprio Senhor, por ser rica, por ser desenvolvida, por ser importante. E eu vejo hoje, irmãos, as igrejas tentando ser mais importantes do que Cristo, ter mais seguidores do que Cristo, ou mais membros, ou ovelhas do que o próprio Cristo, irmão, ou mais membros do que a igreja de Cristo. Como eu costumo dizer, irmãos, nós somos apenas uma pequena parte da igreja de Cristo, amém, irmãos? E se orgulhe por isso. Mas a palavra do Senhor hoje ao nosso coração, irmãos, é para nos fazermos enxergar e quem sabe não cometermos os erros que Laodiceia revela e de que não é difícil a gente enxergar. Se por um lado é confortador para mim e para você saber que Jesus está à porta, isso significa dizer que Ele não desistiu de você nem de mim, pastor falho, limitado. Por outro lado, o fato dele estar à porta me faz olhar para dentro de mim e dizer: quando foi que eu deixei Jesus de lado de fora? Qual foi o dia que eu resolvi tomar as decisões com meus próprios passos? Qual foi o dia que eu deixei de levar em consideração que a palavra de Deus, como nós estudamos domingo passado, que é a revelação, e só ela é a revelação de Deus, foi o dia que eu deixei de consultá-la? Em que dia eu botei Jesus para fora? Porque eu quero entender que em algum momento Jesus foi botado para fora daquela igreja. E a pergunta que eu e você precisamos fazer é: por que Jesus está lá fora, pastor? O que levou Jesus para fora? Eu poderia dizer muitas coisas essa noite, irmãos, mas o que eu penso é que, o que eu vejo, olha, não o que eu penso, mas o que eu olho para esse texto e consigo entender, é de que as declarações do texto bíblico deixam claro. O verso 16 ao verso 15, já o Senhor disse: olha, eu conheço as tuas obras. E é importante dizer isso: o Senhor conhece a sua igreja. O 16, sei que tu nem és morno nem quente. Eu sei exatamente quem vocês são. Sei que vocês se gabam de ser essa igreja rica, bastarda, ao ponto de dizer que não precisa de coisa nenhuma. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, olhe para o texto bíblico, irmão, vocês são infelizes. Vocês são uma igreja miserável. Vocês acham que estão ricos, mas vocês são pobres. Vocês são a economia da época, vocês são centro bancário, econômico, mas vocês são pobres. Vocês produzem coisas para cuidar dos olhos, mas vocês são cegos. Vocês produzem os melhores tecidos, mas vocês estão nus. Porque eu estou do lado de fora. Irmãos, quantas igrejas ricas, quantos shows gospels, e que Jesus simplesmente é deixado de lado. Precisamos, eu e você, nessa noite, irmãos, assumirmos um compromisso de ouvir a voz do Senhor, de não ignorarmos a sua voz. O texto diz: eis que estou à porta e bato, irmãos. Quantas vezes ignoramos o som da suave graça de Deus nos chamando? Quantas vezes deixamos Jesus de lado, de fora, esperando apenas um convite, porque Ele não força a entrada, Ele não arromba a porta,
Ele não faz escândalo, nem birra. Ele só bate a porta. E vamos pensar aqui, irmãos, ser inteligente. Jesus pode abrir a porta, não pode? Ele é Jesus. Aliás, ele nem precisaria abrir a porta. Aliás, João nos ensina que ele é a porta. Ele é a porta. Às vezes passa desapercebido os versículos da liturgia que preparam para o sermão. E no versículo da liturgia nós vemos o texto dizendo que Jesus se apresenta: eu sou a porta do aprisco. Mas ele prefere esperar. Ele nos dá a opção. Essa mensagem, irmãos, ela não é apenas para a igreja de Laodiceia, porque ela lembra para nós a importância de termos as nossas vidas voltadas, sensíveis e dependentes de Cristo. Aliás, ou então, que igreja seremos nós, se Cristo não for o Senhor da nossa igreja? Somos discípulos de quem, se Jesus estiver do lado de fora? A quem estamos servindo? Sabe, irmãos, às vezes a gente deixa de servir ao Senhor com alegria, porque a gente acha que está servindo aos homens. Porque às vezes Jesus já está do lado de fora faz tempo da nossa vida. Não porque Ele quis estar fora, mas porque nós escolhemos deixar Ele fora. Eu gosto de olhar para esse texto, irmãos, porque o texto diz: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Há aqui um relacionamento, há aqui uma ação de Jesus, na verdade, de bater, mas há aqui uma revelação de que Jesus nos trata individualmente. Se todos ouvirem, não. Se alguém ouvir. Alguém ouve a minha voz, eu entro. Quem a Jesus ouve, irmãos, abre a porta para Ele. A pergunta é: por que não estamos ouvindo, pastor? Jesus batendo a porta, querendo entrar. Por que Ele está do lado de fora? Porque talvez estamos ocupados demais, irmãos. Porque o barulho dos nossos louvores, ou das nossas músicas, porque as nossas megas produções, porque as nossas muitas produções de roupas, decoração e de estrutura, estão falando mais alto, está falando tão alto, que não apenas prejudica o nosso ouvido, como prejudica o nosso coração, ao ponto de a gente não ouvir Jesus. Não ouvimos Jesus nos hinos, não ouvimos Jesus nas louvores, não ouvimos Jesus nas orações. Talvez Jesus está do lado de fora porque somos uma igreja suficiente para nós mesmos, ou nos achamos muito grande. Talvez porque reconhecemos ou estamos confiando nos nossos recursos. O fato é que estamos diante de uma igreja que não consegue ouvir o Senhor da igreja, irmãos. E isso é preocupante. E queira Deus que o Senhor nos livre de ser uma igreja que não consegue ouvir o Senhor da igreja. Você pode dizer amém? Queira Deus que não sejamos discípulos ao ponto de não ouvir a voz do Senhor claramente. Queira Deus que a nossa autossuficiência, irmãos, não esteja falando tão alto ao ponto de nos impedir de enxergar Jesus falando pela sua palavra, pela ceia, pelo abraço, pelo sorriso, pelos hinos, pelos livramentos. Queira Deus que as nossas dores e as nossas mágoas, o nosso desânimo ou os nossos desejos pessoais não soem tão alto ao ponto de não conseguirmos ouvir Jesus dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ao ponto de ouvirmos Ele bater a porta. Queira Deus que as nossas lutas, irmãos, não sejam capazes de tampar os nossos ouvidos. Queira Deus que
as aberrações teológicas ensinadas, longe daquilo que a palavra de Deus ensina, estejam enchendo a nossa vida, estejam tomando espaço no nosso ouvido, ao ponto de não ouvirmos a genuína revelação bíblica. Hebreus 3,15 nos diz: e hoje, se ouvires a sua voz, não endureceis os vossos corações, como na provocação. Queira Deus que a nossa incredulidade não nos impeça de ouvir Jesus bater na porta. Eu repito, irmão, Jesus está à porta. Isso nos dá a entender que Ele estava literalmente do lado de fora. E é assim que muitas igrejas continuam hoje. É assim que muitos ouvidos continuam hoje, tapados, fechados, corações fechados. Mas é bom e confortante saber de que Ele está à porta. Continua batendo e dizendo: se alguém abrir, se alguém abrir a porta, eu vou entrar. Entrarei em sua casa e vou cear com Ele. Amém, irmãos? Eu vou entrar. Eu vou entrar. Deus é, de fato, irmãos, o Senhor das nossas vidas. Mas quem abre a porta do nosso coração, da nossa casa, da nossa igreja, somos nós. Amém, irmãos? O primeiro milagre de Jesus aconteceu em um casamento. E diz o texto lá no Evangelho de João, de que Jesus foi convidado. Porque Jesus não é bolacha, irmão. Acho que essas coisas não tem mais hoje, né? Mas sabe quando você é o convidado do convidado? Pregar em Apocalipse é assim mesmo, parece a trombeta soando. Mas fica tranquilo que eu acredito que não é Jesus ainda não. E se for, amém. Amém, irmãos? Amém. Se for, vamos nós. Nada nos tirará o foco aqui. Sabe, irmãos, é triste perceber de que muitos nós cristãos, estamos fechados. Estamos como quem não escuta mais. Cada vez mais notório entre os crentes, entre os cristãos, entre a igreja, rituais, mas pouca sensibilidade para ouvir. Aliás, a palavra de Deus nos ensina em Tiago que nós deveríamos ser tardio ao falar e mais longo para ouvir. Ouvir mais. Estava estudando para essa mensagem e um comentarista dizia que muitos carregam inclusive um crucifixo para se identificar como um cristão, e ele dizia as seguintes palavras: tomara que essa cruz não esteja não esteja como Jesus, apenas do lado de fora. Tomara realmente que essa cruz esteja do lado de dentro do coração. Isso não é uma condenação a quem usa e quem não usa, viu? Cada um usa o que tem nada a ver com ser católico, eu não sei. Isso é uma bobagem nossa. O texto diz que se abrir eu entro, eis que estou à porta, se alguém me ouvir e abrir a porta, aí eu vou entrar. Eu entrarei na sua casa e com ele cearei e ele comigo. Temos trocado, irmãos, uma vida rica no céu por uma vida pobre aqui. Temos nos comportado como uma igreja que se esquece que só somos o que somos, só chegamos onde chegamos, porque Cristo, o Senhor da igreja, nos trouxe até aqui, amém, irmãos? É cada vez mais comum encontrarmos pessoas que um dia abriram a porta para Jesus, convidaram Ele, festejaram com Ele, celebraram com Ele, e que hoje estão com os corações fechados. Muitas igrejas onde Jesus não é ouvido. A minha oração, irmãos, essa noite é que a revelação da palavra de Deus, irmãos, que nos traz despertar aos nossos olhos, que nos faz enxergar algo para não cometermos os mesmos erros, nos leve a um quebrantamento de tal forma que possamos nós mesmos avaliarmos se Jesus está fora ou dentro da nossa vida. Porque talvez avaliar a igreja é mais fácil, mas avaliar nós mesmos é mais difícil, porque exige de nós um reconhecimento. É mais fácil a gente enxergar a falha do outro do que a nossa. Quando Jesus entra, irmãos, numa igreja ou numa casa, as coisas mudam.
Eu me lembro que num determinado período da igreja eu fiz uma série de sermões sobre a presença de Jesus no lar. Talvez um personagem mais conhecido é Zaqueu, que depois que teve Jesus, recebeu Jesus na sua casa, teve a sua vida transformada. Quando Jesus chega na casa de Jairo, havia morte, e ele trouxe vida ao ressuscitar a sua filha. Mas Jairo convidou Jesus. Na verdade, ele queria só que ele desse uma palavra. Deus quer entrar na nossa casa. Zaqueu, desce, foi as palavras ditas a ele, que hoje me convém estar na tua casa. Imediatamente ele desceu. E para que Jesus quer entrar? É porque ele quer fazer parte. Eu cearei com ele, ele comigo. Aqui Deus está nos chamando para fazermos não esquecermos de que há uma aliança. O que é a ceia do Senhor sem Cristo Senhor presente, irmão? Foi Ele que se fez oferta por nós. Foi Ele que entregou o seu corpo e o seu sangue. Por isso, atenção, para que não sejamos incapazes de reconhecer que talvez sofremos da crise de Laodiceia, da crise de identidade, de ser morna ou de ser fria, de ser autossuficiente, de ser uma igreja acomodada. Eu diria, de ser uma igreja que se conformou, de ser apenas uma igreja. Sabe, irmãos, Deus tem mais para nós, amém, irmãos? Deus tem muito mais para nós. Deus está abrindo portas. Deus está nos permitindo chegar em tantos lugares. Mas a gente precisa abrir o coração. O chamado de Deus para hoje, irmãos, para nós, tem um tripé claro. No verso 19 do texto, tem a primeira chamada. Eu corrijo e disciplino quem amo. Por isso, seja zeloso e arrependa-se. Amém? Amém, irmãos? Eu amo esse texto. Há um outro texto de Salmo que também diz em outras palavras, porque correção sempre será, da parte de Deus, um ato de amor para nós. Por isso, João é usado para receber essa revelação bíblica e para dizer àquela igreja: olha, arrependam-se, ainda há tempo, enquanto há tempo. Aceite, reconheça e aceite a misericórdia de Jesus, não ter ainda, de não abrir mão de estar à porta. Abra a porta para Ele. Permitam que Ele seja o Senhor da igreja, o Senhor da sua vida, da sua casa, da sua família. Arranque essa soberba, essa autossuficiência, esse orgulho, essa autonomia. Arrependa-se é o conselho para nós. Mas o verso 21 e 22 nos chama a outra atitude. A alegrar-se com o Senhor. O vitorioso, diz o texto, sentará comigo e eu no meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas o verso que nós lemos 20 diz que quem abre a porta, ele entra e vai ceiar. Amém, irmãos? Ceiar. Arrepender-se, alegrar-se, mas para isso é necessário abrir a porta. Fique de pé. Preste atenção aqui comigo. Jesus diz para mim, como pastor, para você como crente, membro dessa igreja, para você como servo, discípulo, mas para você também que ainda não aceitou Jesus na tua vida. Ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir, eu vou entrar. Nós vamos nos alegrar juntos, fazer uma refeição, uma ceia, como amigos.
Que o texto diz: eu sentarei, aqui ó, sentar-se comigo no meu trono, assim como também o Pai, eis que bate a porta, se alguém ouvir a minha, entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Arrepender-se significa aceitar a correção da parte de Deus. Alegrar-se significa que a alegria verdadeira é só se Ele estiver conosco. Não adianta ter um banquete e Jesus estar de fora. Mas para isso é necessário abrir a porta. Abrir a porta para Jesus. E há diversas maneiras, irmãos. Nós precisamos prestar atenção. Nós precisamos ouvir a sua voz, porque Ele está falando conosco. Nós precisamos abrir o coração. Nós precisamos colocar em ordem a nossa vida. Nós precisamos interagir com o Senhor. Presta atenção. Eis que estou à porta. Eu estou aqui, Ele está dizendo. Eu não desisti. Precisamos ouvir a sua voz. Se alguém ouvir, precisamos não só ouvir, mas ao ouvir, abrir o coração e abrir a porta. Precisamos colocar a nossa vida em ordem. Entrarei, juntos faremos uma refeição. Colocar Jesus no lugar que Ele nunca deveria ter saído, da nossa mesa, da nossa vida, da nossa casa, da nossa igreja. Precisamos com Ele interagir. Embora esse versículo seja utilizado em muitos folhetos evangelísticos para alcançar o pecador distante de Cristo Jesus, e que queira Deus esteja alcançando também nessa noite, a porta qual Cristo está batendo não é a outra porta, senão a porta da sua própria igreja. Porque Ele estava do lado de fora. Ele estava diante de uma igreja que havia abandonado. E queria literalmente voltar a entrar. Porque Ele ama a sua igreja. Ele sabe que a sua igreja é pecadora. Ele sabe que eu sou pecador e você é pecador. E Ele espera de nós é apenas a atitude de, ao ouvir a sua voz nessa noite, de ao ouvir Ele bater a porta, podermos abrir a porta novamente e permitir que Ele faça parte da nossa vida e da nossa mesa. Você pode dizer amém? Amém. Feche seus olhos. Pai, queremos pedir perdão pelos nossos pecados nessa noite. Se de fato, Pai amado, e certamente isso deve ter acontecido na minha vida e na vida do meu irmão, deixar o Senhor falando, batendo, e nós ignoramos por causa dos barulhos que tem tomado nossos ouvidos, ocupado nosso coração, e não somos sensíveis ao ponto de ouvir o Senhor bater a nossa porta. Eu creio, Pai, que o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para nos lembrar de que o Senhor está à porta, de que o Senhor não nos abandonou, aleluia, de que o Senhor nos reconhece, e mesmo assim, sabendo quem nós somos, o Senhor continua à nossa porta, Pai. E nós queremos essa noite abrir mais uma vez, ó Deus, a porta da nossa vida, a porta da nossa casa, a porta da nossa igreja, da igreja que na verdade é tua e que nós somos parte dessa igreja, Pai. Para nós não faz sentido celebrarmos sem o Senhor, partirmos o pão sem o Senhor, bebermos o cálice sem o Senhor, nos reunirmos em comunhão, desfrutarmos de um pós-culto, se o Senhor não estiver conosco, ó Pai. E eu sei, ó Deus, que a riqueza, as mazelas deste mundo, as mágoas, as dores, a soberba, a autossuficiência, muitas vezes vai fechando a porta que um dia já foi aberta. E quando percebemos, o Senhor já está do lado de fora mais uma vez. Por isso nós queremos essa noite dizer, Senhor, que nós ouvimos o Senhor bater nesta noite, porque o Senhor repreende a quem ama. Reconhecemos a nossa soberba, Deus, e que não somos ainda o que o Senhor tem preparado para nós por causa da nossa autossuficiência.
Porque tapamos os ouvidos, porque estamos escutando tantas vozes, tantas coisas, que não conseguimos ouvir o Senhor bater, o Senhor falar, o Senhor ministrar o nosso coração. Perdoa, Pai, perdoa as nossas vidas, e que nessa noite, aqueles que não te conhecem como Salvador, ao ouvir a voz revelada, possam abrir e dizer: eu reconheço que Cristo é Senhor e Salvador da minha vida, e haja salvação nesse lugar. Mas que nessa noite, aqueles que já te conhecem, que já experimentaram da tua graça, que já tiveram o Senhor sentado à sua mesa, também possam voltar a deixar o lugar que é teu, abrir a porta da sua casa, das suas decisões, das suas escolhas, da sua vida, para que o Senhor possa entrar e jamais possa sair, ó Pai. Nos ajuda, Deus, porque nós não queremos ser vomitados pelo Senhor. Nós queremos estar naquele grande dia final como parte da igreja celestial que vai louvar o Senhor na eternidade, ó Pai. É no nome de Jesus que nós oramos, e é por Ele que nós nos reunimos, e é a Ele que nós confessamos o nosso pecado. Amém.